E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês erros que fazem a sua casa não parecer nem um pouco chique. Oi gente, eu sou a Nani do blog Uma Casa para Decorar, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar sobre alguns erros que acabam com a sua decoração e deixam a sua casa num aspecto nada chique. Então se você quer ter uma casa mais chique, mais elegante, fique atenta a esses erros e já se prepara para reparar todos esses errinhos e deixar a sua casa muito mais elegante, com alguns passos super simples. E o primeiro item para que você não cometa de erro é não ter uma paleta de cores definida. Gente, esse é um erro muito grande que as pessoas muitas vezes cometem, que é de inserindo coisas de diferentes cores, de diferentes estampas, que nada conversa com nada no ambiente. E isso realmente faz com que a sua casa não pareça nada chique, nada elegante. Uma casa chique, uma casa elegante, ela tem uma paleta de cores definida. Todos os ambientes possuem a sua paleta de cor definida. E, geralmente, essa paleta de cores, ela tem uma certa relação de um ambiente com o outro. Não necessariamente ela é idêntica, mas ela tem, muitas vezes, alguma relação, algumas cores que se repetem. Então, eu sempre repito isso. Eu falei isso, inclusive, lá no vídeo sobre como ter um quarto de hotel chique, de hotel de luxo. Então, eu vou deixar o link aqui nos cards e na descrição do vídeo, para que vocês assistam, porque lá eu falei muito sobre essa questão das cores, eu trouxe vários exemplos de quartos de hotéis para vocês se inspirarem, mostrando como que essas cores são utilizadas nos quartos, mas isso também pode ser aplicado em outros ambientes da sua casa. E o item número 2 é algo que também é super importante e que muitas vezes as pessoas erram, que é não ter um estilo de decoração definido. E aí com isso a gente começa a trazer itens de diversos estilos para toda a casa e com isso a gente não consegue definir estilos. E o problema aqui é que muitas vezes a gente sai comprando coisas de estilos completamente diferentes, a gente vai colocando isso na casa e a casa não fica nada harmônica, os ambientes não ficam harmônicos e a gente às vezes não sabe por quê. Por que a gente está errando? Por que não dá essa sensação de um ambiente aconchegante, de um ambiente harmônico, de um ambiente elegante? Porque muitas vezes a gente tem uma mistura muito grande de elementos, de estilos completamente distintos. E aqui é algo que eu enfatizo muito e que em breve eu vou trazer aqui algumas novidades com relação a isso para vocês, então se preparem. Mas, gente, é super importante ter um estilo de decoração definido. E eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falei sobre vários estilos de decoração, então dá uma olhadinha, eu vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição do vídeo. E eu vou trazer outros vídeos sobre estilo de decoração. Me conta aqui nos comentários se vocês desejam que eu fale especificamente sobre estilos de decoração, sobre vários estilos pontuais. Me contem qual que é o seu favorito, que pode ser que eu traga outros vídeos sobre esse assunto aqui no canal. E o que é importante que vocês saibam com relação aos estilos é que a gente pode sim mesclar estilos de decoração, mas a gente tem que tomar alguns cuidados que são: primeiro, trabalhar com estilos que são complementares, com estilos que vão funcionar bem um com o outro. Tem alguns estilos que são muito opostos e é muito mais difícil a gente conseguir uma decoração mais coesa, mais assertiva, se a gente misturar esses estilos muito distintos. Não que é impossível, gente, não existe regra aqui, mas é algo que a gente tem que tomar mais cuidado. Então, para que você siga num caminho mais seguro, dá uma olhada nesse vídeo que eu comentei aqui com vocês e fiquem ligados aqui no canal que eu ainda vou trazer algumas novidades sobre essa questão para ajudar vocês a conseguirem encontrar o estilo de decoração de vocês e conseguirem também combinar estilos sem que vocês corram risco de errar. E o erro número 3 é cortina de tecido curta. Cortina curta, gente, só se for persiana. Se for cortina de tecido, não façam isso. Eu comentei no vídeo anterior que realmente para vocês trabalharem com cortina de tecido, ela tem que ser longa. E é super interessante porque isso traz um aconchego muito grande para o ambiente. Então vocês podem usar e abusar das cortinas longas, cortina de fora a fora na parede. É muito interessante porque sempre isso vai fazer com que o ambiente pareça maior e muito mais aconchegante. Então, usem e abusem de cortinas de tecido, mas façam ela até o chão. Se você precisar usar cortina curta ou preferir uma cortina curta, usem cortinas persianas. Aí você pode usar de rolo, você pode utilizar aquela dual, que é super bonita também. E tem outros tipos de modelos que também vão super combinar no seu ambiente
e que funcionam muito melhor para situações em que a gente queira utilizar cortinas curtas. O erro número 4 é ter um tapete que não abraça todos os móveis do seu ambiente, principalmente da sala. É super importante a gente utilizar um tapete na medida adequada, ou seja, um tapete que fica um pouquinho abaixo do sofá e um pouquinho abaixo das poltronas, para que a gente tenha realmente o tapete abraçando todos os móveis. Isso vai fazer com que a sua sala pareça maior, o seu ambiente fique muito maior, vai ficar muito mais bonito, muito mais elegante. Então, se você tem um tapetinho pequenininho ali na sua sala, repense nisso e já comece a procurar alguns modelinhos para fazer essa substituição. E, gente, tudo que eu tô falando aqui, vai fazendo com calma, não precisa sair substituindo tudo de uma vez, mas é importante que vocês repensem e reparem e tenham esse olhar um pouco mais crítico para que vocês consigam vocês mesmos enxergarem esses pontos que muitas vezes não estão legal na decoração e que às vezes vocês não conseguem perceber o porquê disso. O erro número 5 é ter um único ponto de iluminação no ambiente ou ainda utilizar só uma lâmpadazinha. Além de ser um único ponto, ter só uma lâmpada ali perdida. Então, gente, é super importante que a gente crie camadas de iluminação no ambiente. Eu falo isso em vários vídeos aqui no canal. Eu sempre estou batendo nessa tecla porque é algo que muda completamente os ambientes. Então, façam esse teste. Coloquem pelo menos um plafond no ambiente para que fique mais elegante, para que fique algo mais clean do que só aquele ponto estranho, muitas vezes com a lâmpada caída, que não fica legal. Então pensem ou num lustre, num pendente, ou mesmo num plafond simples, que já está ótimo. E lembrem-se de colocar camadas. Como que a gente coloca camadas? Eu posso acrescentar abajur de chão, eu posso acrescentar abajur de mesa num aparador, ou no quarto, né, nas mesinhas de cabeceira. A gente pode acrescentar LEDs, posicionar LEDs nos móveis, né? Então tem vários lugares que a gente consegue colocar esses LEDs, mesmo no móvel que já está pronto, muitas vezes a gente consegue adaptar. Então, gente, tem muitas possibilidades para que a gente consiga realmente trazer essa iluminação mais aconchegante, com várias camadas, com vários pontos de iluminação espalhados pelo ambiente. Isso, com certeza, traz um ar muito mais requintado para o ambiente. Então, corrijam isso para ontem. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre erros de iluminação e como acertar esses pontos e também como escolher luminárias, né, para sala de estar, sala de jantar, eu vou deixar link de 2 vídeos aqui para vocês, tá aqui nos cards e também na descrição do vídeo, então dá só uma olhadinha. E o erro número 6 é sobre quadros, quadros mal posicionados ou quadros muito pequenininhos. Então tem vários erros com quadros, gente, vários. E eu vou falar aqui de 2 mais importantes. O primeiro é de quadro desproporcional para o ambiente. O que significa isso? A gente tem um quadro muito pequenininho para um ambiente muito grande, né? Ou para uma parede muito grande. E aí a gente às vezes tem um sofá enorme e um único quadrinho. Então isso não fica bacana. A gente precisa de um quadro proporcional. Se quer colocar um único quadro, ok, dá para colocar um único quadro. Mas é interessante que então esse quadro ele seja maior, proporcional ao tamanho, por exemplo, do sofá que você estiver utilizando. E falando em parede, né, da sala, parede do sofá, dá uma olhadinha no vídeo que eu fiz aqui, que eu falo sobre como decorar a parede do sofá da sala. Eu vou deixar link aqui nos cards e também na descrição do vídeo. Esse vídeo tá incrível, tem 10 ideias lá para vocês. Então, gente, se vocês forem decorar com quadros, tomem cuidado com isso, porque muitas vezes se a gente colocar esse pequenininho, ele não vai ficar proporcional. Então, pensem sempre na questão da proporção. Você comprou um quadro e ele ficou muito pequenininho, procure outros quadros com a moldura parecida, com imagens que tenham as mesmas cores, para que vocês consigam complementar e fazer uma galeria, pelo menos. Para você não perder esse quadro, mas você conseguir deixar esse espaço um pouco mais preenchido. Um outro erro é a posição desses quadros. Muitas vezes esses quadros são posicionados muito lá para o alto. E aí com isso a gente fica olhando lá para cima para ver os quadros. Isso não é bacana. O legal é que a gente sempre trabalhe na altura dos olhos quando a gente estiver em pé. Então faça esse teste. Fique em pé, olha para essa parede e veja mais ou menos a altura dos seus olhos. Então antes de você ir lá e fixar esses quadros, faça esse teste e você vai ver como vai ficar muito mais bem posicionado. Não coloque tão alto e nem tão baixo, encostado às vezes ali no sofá. Isso já vai garantir que você tenha um look aí na sua sala de estar, um look em qualquer outro ambiente que você queira colocar quadros, muito mais chique, muito mais elegante.
O erro número 7 era justamente essa questão da escala dos quadros, né? Do tamanho, da proporção dos quadros, como eu já havia comentado aqui com vocês. Então, sempre se atentem a isso. E o erro número 8, ainda falando de proporção, é usar móveis ou muito grandes ou muito pequenos para o espaço. Então, gente, isso também é algo que inclui planejamento. Não é só uma questão de conhecimento, mas de planejamento. Antes de sair comprando móveis, é ir lá e medir o espaço, medir os móveis, medir tudo, gente. Porque se a gente não medir, a gente vai sair comprando e muitas vezes não vai caber no espaço, não vai ficar bacana, não vai sobrar circulação, que é super importante. A gente tem que ter espaço de circulação, então às vezes não adianta a gente comprar um móvel muito grande porque a gente achou lindo e ele não caber no espaço, ou a gente colocar um móvel muito pequenininho num espaço muito grande. Quando a gente tem, por exemplo, pé direito alto também, que é uma dúvida também muito frequente aqui no canal, às vezes a gente precisa também colocar um lustre maior para preencher mais esse espaço, a gente precisa pensar em algo para preencher essa parede que é muito longa, né, muito alta, então a gente precisa preencher esses espaços, certo? Então sempre pensem nisso, como que eu posso preencher? Então, o ideal é que a gente sempre ou coloque algo que vá alongar, né, que vai acompanhar esse pé direito. Então, tem várias situações aqui que a gente poderia descrever essa questão da proporção. Então, é sempre interessante que vocês pensem nisso. Será que está proporcional ao meu ambiente? Então, parem, pensem. Se tiverem dúvidas, uma dica muito legal que eu sempre falo para as pessoas é que marquem o chão, por exemplo, com a medida do móvel que você pretende comprar. Pare ali no ambiente, observa, veja se realmente, pensa na altura dele, para que você veja se realmente vai funcionar aquele item para o seu espaço. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal para mais vídeos de arquitetura e de decoração. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!